O Pontos Cardeais de hoje rumou para terras do sul, mas que por momentos o farão lembrar de cidades do norte de África. Este concelho ergue sobre o maciço rochoso da Serra de Monchique e a zona é essencialmente do interior, mas estende-se até ao mar. Em 1189 foi tomada aos mouros, mas só em 1242 é que fica em mãos cristãs. Poderia falar-lhe de gastronomia, doçaria ou paisagens contrastantes, mas o melhor é deixar-se mergulhar nestas imagens e ficará a saber onde nos encontramos. Ora veja. O segredo, muitas vezes, está em preservar aquilo que é mais belo e foi o que a cidade de Silves fez ao longo dos séculos. Este destino algarvio guarda história, tradições, paisagens incríveis, sabores e a frescura da serra e do mar. Mas em Silves há muito por descobrir. Prepare-se e embarque connosco nesta aventura. Quem chega e vê esta linda cidade do Barlavento algarvio rapidamente se rende à sua grandiosidade. Do alto do moinho, avistamos o castelo e vimos a cidade estender-se com as casas brancas em contraste com os arenites vermelhos da região. A paisagem que nos acompanha muda à medida que exploramos o concelho. Terra com séculos de existência e, desde cedo, palco de grandes acontecimentos. No concelho de Silves você consegue ter uma representação daquilo que existe no Algarve. Já porque o nosso concelho vai da serra ao mar. E daí então toda esta diversidade que existe no Algarve está bem representada no nosso concelho. E é a particularidade que tem. Desfrutar do nosso concelho poderá desfrutar de toda uma realidade do próprio Algarve. Porque o Algarve, para além das nossas magníficas praias que temos uma gastronomia muito rica, temos os nossos vinhos e, claro, temos a nossa laranja, não fosse Silves, capital da laranja. O Castelo de Silves é uma das mais notáveis obras de arquitetura militar que os árabes nos deixaram com mais de 1000 anos de existência. Sofreu alguns restauros devido aos sismos que foram registados ao longo dos tempos. No seu interior tem cisternas de armazenamento. Este porte grandioso confina-lhe uma das características principais da paisagem de Silves. Quem vem ao castelo encontra o primeiro rei dos Algarves, Dom Sancho I. A estrutura defensiva é revista num arenito vermelho, diferente de todos os castelos que habitualmente conhecemos. Ao longo dos tempos, sofreu alterações e por isso notam-se as diferenças islâmicas e cristãs. É evidente a influência árabe ao longo do perímetro do castelo, com 12.000 metros quadrados. Contém 8 torres adoçadas e 2 albarrãs. Algumas têm exposições ou achados arqueológicos. São também visíveis as ruínas de habitações. Um dos pontos de visita é a cisterna. Servia para reter água com o objetivo de armazenamento. Aqui pode encontrar uma exposição sobre o lince ibérico, as suas características, habitat e alimentação. O Centro Histórico de Silves tem pormenores arquitetónicos que confinam à cidade belezas ímpares. Heranças árabes, poder administrativo ou eclesiástico. Está tudo espalhado ao longo das ruas mais antigas. O Torreão é uma grande torre albarrã que dava acesso à principal rua da cidade. Ainda hoje, trata-se de uma entrada para o Centro Histórico, que todos querem lá passar. As muralhas da Almedina são datadas dos séculos XII e XIII. As ruas labirínticas são pintadas pelas flores que se sobrepõem. Conduzem-nos a surpresas e pormenores. A Igreja da Misericórdia é um templo da segunda metade do século XVI, construído para servir a Santa Casa da Misericórdia, fundada pela Rainha Dona Leonor. O interior é sóbrio, contendo 7 painéis alusivos às 7 obras da Misericórdia. No exterior encontramos uma porta manuelina, cujo lavrado de cantaria recortada é formado por troncos, folhagens
e uma pinha. Temos uma história, um antepassado, que fala por si só, pela própria cidade de Silves em particular. E a verdade é essa mesmo, o património que temos, o castelo, mesmo as outras freguesias têm sempre uma igreja muito característica, com alguma coisa muito peculiar, e há sempre alguma coisa que nos diferencia dos outros concelhos, para já pela dimensão, não é? E por esta diversidade que tem e o facto de poder retratar todo o Algarve em si. A Catedral de Silves acredita-se que o início da sua construção tenha sido nos finais do século XII. Os estilos que a compõem são o gótico e barroco. Há túmulos de bispos de Silves e a lápide de Dom João II, que esteve aqui sepultado antes de ser transladado para o Mosteiro da Batalha. O Pelourinho de Silves, símbolo da autonomia jurisdicional do município, guarda apenas da sua forma original a coroa portuguesa, ornamentada por flores de lis. Os museus são autênticas montras de conhecimento. Através das suas peças, visam explicar as formas de vida e retratar da melhor forma a história de Silves. Vamos visitá-los e ficar a conhecer. O Museu Municipal de Arqueologia de Silves foi feito em torno do Poço Cisterna Almoada. Este poço tem uma escadaria que permite o acesso às janelas com abóbadas, também de perfil circular. A sua descoberta foi feita porque aqui iria ser construída uma cantina municipal. O museu está dividido em 3 pisos. Expõe coleções arqueológicas da pré-história à época moderna, sendo o período islâmico o que tem maior representatividade. Desde vasos, ânforas, pequenos utensílios ou, repare, um pequeno esqueleto encontrado neste ótimo estado de conservação. Cada uma das escavações que nós fazemos, nós temos achados, nós temos montes de coisas a retratar, aquilo que já sabemos, mas que vem só comprovar aquilo que está feito. E por isso tivemos necessidade de criar museus que estão identificados e estão credenciados com esses mesmos achados arqueológicos. O Centro de Interpretação do Património Islâmico divide-se em 3 áreas representativas. A primeira refere-se ao elemento terra. O segundo, ao elemento água, que tem grande importância para a cultura árabe. E, por fim, a última área dedicada à poesia. Atualmente, este espaço funciona como posto de turismo. O artesanato é um dos meios de expressão do património cultural do concelho. Faz parte da cultura e, sem dúvida, das nossas origens. Vamos então conhecer as artes e engenhos que Silves tem para nos mostrar. Em plenas ruas históricas, descobrimos este talentoso trabalho manual. Um talento que dura há décadas. Desde muito pequenina sempre gostei de desenhar, das cores, de desenhos em papel. Tive depois uma experiência com barro, na olaria, fazer as peças, cozê-las. Gostava muito de vê-las sair do forno já definitivas. É uma boa sensação começarmos com um bocadinho de barro e depois vermos uma peça acabada. Depois fiz um curso de pintura em cerâmica, pintura e decoração, já há muitos anos, já há 32 anos. Estas peças de autor saem daqui para todo o país e muitas para o Museu Nacional da Azulejaria. A Cruz de Portugal crê-se que foi doada por Dom Manuel I à cidade em 1499. Tem 3 metros de altura, com motivos em estilo gótico e manuelino. A Ponte Velha de Silves vê correr o Rio Arado. É um monumento controverso porque há quem diga que é medieval, outros que é romana. Muito antiga e de construção em grés vermelho, é construída por 5 arcos redondos. Silves concentra nos seus produtos saberes e sabores que passam de geração em geração, como forma a manter a identidade do concelho. Sejam doces, licorosos ou vinhos, das mãos das suas gentes, saem para todo o país. Os legumes e frutos chegam frescos ao mercado e garantem a qualidade dos produtos tradicionais. Nós temos uma diversidade de produtos. Temos medronho, o que permite depois a destilação e permite então o fabrico do medronho. Temos o vinho, é incrível, porque quando se fala no Algarve, antes não se associava ao vinho. Temos os vinhos Silves, temos 10 produtores e depois temos os figos,
Temos depois a gastronomia mais do mar, em que temos as caldeiradas. Associado a isto tudo, associamos a nossa laranja e depois temos ainda os próprios, o doce fino, o doce de amêndoa. Estes locais respiram frescura, emanam cheiro à natureza, mantêm tradições. Em Silves, a importância das lenga-lengas e tradição oral são para manter. Foi com o intuito de preservar os usos e costumes dos nossos antepassados, porque hoje em dia é uma pena os jovens não se interessarem por essas coisas e essas coisas se perderem no tempo. Como antigamente não havia televisões ou grandes formas de entretenimento, estas lenga-lengas, rimas ou contos serviam para animar os serões. Albardam-se umas grandes desordens, anda a fruta toda envolvida, avança a uva com o figo, a amora tirou-lhe a vida. Vende lá a pera madura, agarrada a um chinelo, a bufetada com a laranja, limão pega-se com uma alfanja, ginja de golo marmelo. Vem romã com um cutelo, no morango fez uma frida. Vem a nota da destemida, tinha a cara partida, tinha feito a amêndoa falida, o pontapé com a boletra, martunho tocando corneta, a amora tirou-lhe a vida. Castanha pilada, tocando barimbau, azeitona jogando o pau, madronho com uma espingarda. Vem a farroba molada, por ser da fruta mais fina, quis matar a abóbora menina com um florete de prata. Vê o per fazendo parata, reage contra o inimigo, maçã corta-lhe o embigo, dá-lhe uma espaldeirada, avança a uva com o figo, ontem pela madrugada. Tenho a certeza que estes produtos lhe abriram o apetite. Dos sabores mais quentes da serra até à frescura do mar, a gastronomia de Silves é tão afamada que se tornou um dos motivos principais de visita. As mesas recheiam-se de cores vivas e paladares fortes, que fazem dos pratos uma autêntica viagem degustativa. Almedina ou Medina é a parte velha da cidade e a ideia é essa mesmo, é que quem por cá passe pela nossa taberna e que leve um bocadinho dos sabores da região. Desta explosão de sabores, podemos começar por... Temos, portanto, a tradicional tiborna de polvo assado com a laranja de Silves, portanto, que é uma tapa, uma mescla, uma mistura de sabores. Temos também depois o polvo ao alho, que é um polvinho salteado, com alhinho, com coentros, com limão, que é muito, muito agradável e que o fazemos bem. Temos depois também, portanto, o lombo na banha, que é uma entrada também típica desta região, que nos transporta, portanto, ao antigamente. Certamente já está rendido, mas ainda há muito para mostrar nesta mesa recheada de sabores. Nos pratos principais... Encontramos a cataplana de polvo com batata doce, portanto, que é típica também da região, sendo que temos alguma proximidade com Algesur, que é uma terra que produz muita batata doce. Tentámos também criar esta combinação muito agradável e que é realmente fantástico, o polvo com a batata doce. A carne, temos as migas com a carne de porco preto, que acompanha com a laranjinha de Silves, portanto, que é um prato que trabalhamos muito bem. Isto é um prato com muita história, é um prato típico desta região, é a cozinha de batata. É um prato que também retrata alguma pobreza, porque era, portanto, feito com coisas da terra, portanto, é quase como uma sopa de pão que leva legumes. E para fechar com chave de ouro, as sobremesas. Isto é basicamente uma infusão à base de alecrim e à base de nata e é uma sobremesa muito boa que nós fazemos, que é o creme brulee de alecrim. Vamos passar para o leite creme de alfarroba, que a alfarroba é muito típica aqui da região sul, aqui da região do Algarve, e é uma receita nossa que é muito agradável e diferente. Aqui temos uma explosão de sabores e de frescura também, o segredo de laranja ou a delícia de laranja, qualquer nome, portanto, assenta muito bem. Isto é, portanto, uma explosão de sabores de limão, laranja, frescura da laranja, depois acaba com um bocadinho de laranja caramelizada. Começamos aqui na parte de baixo, que é a bolacha com pepitas de chocolate, depois a parte branca é um creme de queijo com nata, gengibre, limão, portanto, que é muito trabalhada e muito saborosa, e no final laranja caramelizada por cima e reduzida, que lhe dá um toque muito fresco e cítrico. As elevações típicas com o verde da vegetação mostram um Algarve diferente. Fugimos ao clichê e deixámo-nos levar pelos ares mais puros da natureza. Os extensos pinhais traçam uma paisagem perfeita com os tons avermelhados da terra. A barragem do Arado tem o comprimento total de 56 km. Teve como função o abastecimento de água ao longo do concelho, mas acima de tudo ornamenta a paisagem a quem passeia pela serra.
uma bacia hidrográfica que traz vida às espécies. O Barrocal é onde se concentra a vertente agrícola. Os pomares parecem autênticos jardins. Silves é a capital da laranja. É daqui que saem as afamadas laranjas do Algarve. Nós estamos a criar agora, aqui no nosso concelho, a Rota da Laranja. E essa Rota da Laranja vai permitir às pessoas que nos queiram visitar, por exemplo, 3 dias. Mas querem 3 dias, quer dedicar uma parte à praia e quer outra conhecer alguma coisa da gastronomia mais do interior. Mas não sabe, não conhece e não sabe onde é que pode ficar. Então, através desta Rota da Laranja, pode clicar e dizer, bom, eu quero fazer 2 dias de praia e quero só um dia para visitar. Clica, faz a opção e tem a sua rota feita. A Quinta Pedagógica faz as delícias de qualquer visitante. Aos mais novos, tenta transmitir usos e costumes e ensinamentos de outros tempos. Promove a comunhão e respeito pela natureza. Exemplo disso é a forma como estes habitantes são tratados. Como recebem tanto carinho, são dóceis e meigos. Já viveram em condições complicadas, mas nesta quinta encontraram o lar ideal. Burros, cavalos, aves ou leitões vivem todos em comunidade, exceto o grande Jardel, que vive com as suas centenas de quilos, sempre à espera do tratador. A Casa do Moleiro foi reaproveitada e tornada num pequeno museu para os visitantes terem contacto como se vivia antigamente. O Museu do Traje e das Tradições fica em São Bartolomeu de Messines. A exposição permanente destaca o vestuário, objetos etnográficos, espólios de artesãos e trajes do rancho folclórico desta terra. Neste grupo podemos ter vários tipos de trajes representativos da nossa freguesia, mais representativos como os trajes de trabalho, como apanhadores medronhos, a ceifa, o trabalhador à jorna, apanhadores de frutos secos e tal como podemos ter hoje em dia, cada pessoa veste-se consoante a carteira que tem, temos também trajes de festa. Estas coreografias já saltaram do Algarve para os palcos do mundo. Já regressamos de uma digressão a Nova Iorque, já é a segunda vez que vamos a Nova Iorque, já fomos à Itália, à França, a Marrocos e a outros países. Caminhamos para o litoral e estamos certos que os peixes e mariscos aqui têm outro sabor. Achava que íamos embora sem lhe mostrar uma mesa onde a maresia impera. Aqui está ela. E comecemos então pelos frescos. Desde o cherno, o robalo, linguado, garopa, corvina, tudo que o mar aqui da nossa costa oferece. Agora é tempo dos pratos quentes. Uma mista de marisco, que é também que é confeccionado por algumas peças daquilo que estivemos aqui a falar. E o cliente que gosta de variar, aliás, já português é assim mesmo, o marisco come-se dessa forma, é um bocadinho de cada coisa. Uma cataplana de peixe, é feita com corvina e garopa, tudo fresquíssimo. E uma maçada de corvina. E para terminarmos as propostas gastronómicas, os doces. Nesta tarde, alfarroba com limão e aqui alfarroba com figo e amêndoa, que também são produtos, como se sabe, tipicamente algarvios. A típica torta de amêndoa e a torta de laranja, tocinho do céu, e aqui o molotov e o morgado de amêndoa. O Pontes Cardeais vai continuar a viagem e conhecer melhor os doces de Silves. Agora é tempo de dar tréguas à dieta, a mesa está posta e a Dona Encarnação diz-lhe o que podem encontrar. Broas de alfarroba, farinha de alfarroba, mel, farinha de milho e açúcar, claro. Estes são manteiga e amêndoa e estes aqui são os amendoados. Figo, amêndoa, chocolate, erva doce, canela. Isto são as figuras de amêndoa. As gargantas, por exemplo, é um doce conventual. Estes doces já passaram fronteiras e ganharam prémios internacionais. Os vinhos do Algarve estão a crescer em popularidade e qualidade. No concelho de Silves há grandes produções em diversas castas. As quintas proporcionam aos visitantes provas e passeios para terem contacto com o produto desde a origem à transformação. A cortiça já fazia parte dos trabalhos deste povo.
Mas com a evolução dos tempos, tornou-se de uma indústria importante em Silves e, acima de tudo, amiga do ambiente. Nós recebemos os desperdícios da floresta, das árvores secas e a falca, que depois nós transformamos num produto, nós granulamos, aglomeramos e em seguida transformamos em placas para isolamento térmico, acústico de edifícios, e tem uma outra particularidade também para a absorção antivibrática. Daqui, a cortiça passa por um processo de vapor a 380 graus e liberta a própria resina num molde que lhe dá a forma. É submetida a um laboratório que tem testes de resistência para garantir a qualidade do produto. Temos ali a demonstração da capacidade de resistência ao fogo e de isolamento térmico da cortiça. A paisagem de Silves apresenta uma grande riqueza natural. Permite apreciar distintos ambientes e ecossistemas. A área territorial tem 3 grandes zonas naturais: a Serra, o Barrocal e o Litoral. Tem relevos montanhosos, tem terrenos com plantações bem mediterrânicas e um mar azul, uma característica muito algarvia. A Praia Grande e a Praia de Armação de Pera recebem todos os anos milhares de pessoas. O azul do mar, o sol que aquece os dias de verão, as férias inesquecíveis, é tudo isto que estas praias despertam. Chegamos a ter 100.000 pessoas em Armação de Pera. Efetivamente é um local que é muito procurado, mas continuamos ao longo da costa. Nós temos depois a Praia Grande, que tem continuidade e que tem um grande areal e que tem sempre espaço para estender a sua toalha. Mas para que tudo isto seja feito em comodidade, mostramos uma unidade hoteleira para o seu descanso. Estamos inseridos aqui neste espaço, mesmo com o acesso direto para a praia, uma praia lindíssima, grande, com águas limpas, uma areia branca, e desfrutar dos nossos restaurantes, que todos têm uma vista espetacular para o Oceano Atlântico. Temos 185 quartos, uma capacidade para 380 pessoas. Os Sunsets no Castelo é o evento que se repete pelo verão em Silves. A experiência vivida neste espaço é uma forma idílica de imaginarmos o sol a pôr-se com os tons dourados em contraste com o vermelho das torres ou da muralha. A música ambiente aguça os sentidos e há uma invasão de serenidade e paz associada à alegria e bem-estar. Temos um ambiente místico do próprio castelo. Depois, associado a isto, vamos ter produtos locais, dar a conhecer aos nossos vinhos com uma música e com as nossas vivências anteriores, árabe. Os petiscos estão preparados de forma a enriquecer a qualidade do evento. Temos um gaspacho à casa, tanto feito com espuma de coentros e com pão caseiro. Uns figos gratinados com queijo de ovelha, com presunto e com mel de alecrim. A mochama, figos frescos com queijo de cabra fresco, mel amargo de medronho e pimenta preta. Prato de enchidos e queijos da região. Temos o leitão quentinho. Para acompanhar, há os vinhos da região ou bebidas mais contemporâneas. Uma das atrações são as massagens gratuitas e, no cair da noite, as danças do ventre a manter o islamismo presente e o fogo, um elemento preservado pelos árabes. Estar em Silves tem-se acesso a tudo o que nós pretendemos divulgar, desde a serra ao mar. E basta-nos ficar no Concelho de Silves, porque é central. Através do nosso site nós temos uma oferta, e isso é bom que também seja dito, de onde é que pode ir, onde é que deve ir, quais são os alojamentos que têm disponíveis, para poder desfrutar não só da parte litoral, porque no verão as pessoas procuram efetivamente praias e faz muito bem, mas também poder então desfrutar daquilo que nós temos mais no interior, no Barrocal e na Serra. A viagem de hoje chegou ao fim. Silves mostrou ser uma cidade que preserva o passado e constrói diariamente o futuro. Recordamos boas lições de história, provamos iguarias inesquecíveis, respiramos os ares da Serra e da Maresia, convivemos com as suas gentes e levamos essencialmente muita vontade de cá voltar. Agora é a sua vez. Venha até cá porque Silves irá recebê-lo de braços abertos.